Hoje nós vamos falar sobre este livro chamado 4.000 Semanas, Gestão de Tempo para Mortais. Cara, uma das melhores coisas que eu li quando se trata de organização, gestão do tempo, produtividade nos últimos tempos. Esse livro é para quem está se sentindo cansado, estressado, ansioso, amassado pela rotina atual, para quem cansou também de, igual eu cansei desses livros que ficam te dando métodos e coisas secretas e novas formas de você fazer mais. É um livro para quem cansou dessa ideia de fazer mais o tempo inteiro, muito mais. E só quer, cara, eu quero só ser normal, entendeu? Eu quero só ser uma pessoa que consegue fazer o que importa para poder viver com a minha família, para poder viajar, para poder descansar, para ficar em paz. Eu acho que a palavra que eu mais tenho buscado é paz interior. E eu percebi ao longo da minha vida que paz interior não tem nada a ver com não trabalhar ou não descansar, ou com ficar descansando. Paz interior tem a ver com achar um sentido naquilo que você está fazendo. E a gente vai ver com esse livro aqui como o mundo atual parece dificultar demais isso. Nós vamos navegar pelas minhas anotações aqui e mais ou menos até metade do livro, que é o que importa. Isso é uma outra coisa curiosa. Às vezes esses livros, eles se estendem demais. O cara vai para muito mais longe do que necessitava, né? Então, olha só. Vamos lendo o que eu escrevi, o que eu sublinhei e a gente vai conversando. Nos foram concedidas as capacidades mentais para fazer planos quase infinitamente ambiciosos, mas nenhum tempo para pô-los em ação. Esse é um princípio fundamental desse livro. A ideia de que o que você pode fazer é praticamente infinito, mas o seu tempo é finito, e é aí que mora a grande dificuldade da vida. O equilíbrio entre, são infinitas as possibilidades, mas o tempo não, como eu escolho? Porque eu posso escolher infinitamente, né? E aí, vamos continuar, olha. Não só nossas 4.000 semanas estão se esgotando sem parar, como parece que quanto menos delas nos restam, mais rapidamente as estamos perdendo. Qual que é a ideia das 4.000 semanas? É que um ser humano que vive 80 anos vai viver 4.000 semanas. Então, ao invés de contabilizar o tempo de vida por anos, ele está contabilizando por semanas. E aí ele vai para esse ponto seguinte. Quanto mais velho você fica, mais rápido parece que o tempo passa. Então, você não só tem menos tempo para viver, mas ele passa ainda mais rápido. Isso é muito louco, porque isso é verdadeiro. Eu tinha um professor de matemática que dizia que isso acontece porque o tempo é relativo. Quando você tem um ano a mais significa 100% a mais de vida. Mas quando você tem 10 anos, um ano a mais é 10% a mais de vida. Então, cada ano representa uma fatia menor de toda a sua vida. E por isso a sua percepção é de que esse ano passa mais rápido. Curioso, não sei se meu professor estava certo, mas faz sentido o que ele falou. No mundo moderno, disse uma vez o antropólogo americano Edward T. Hall, o tempo parece ser uma imparável esteira rolante, trazendo-nos novas tarefas assim que terminamos as antigas. E o fato de nos tornarmos mais produtivos parece que só faz a esteira acelerar. Isso é muito importante. Nós temos cada vez mais novas tarefas. E o mal que eu percebi na vida de tentar ser produtivo, como a gente fica querendo ser aí por causa do Instagram, do YouTube, enfim, é que novas tarefas só vão aparecer cada vez mais. Então, para você ficar feliz com a tua vida, com a tua organização e com a tua produtividade, não adianta você descobrir o jeito de fazer tudo. Pelo contrário, você vai ter que entender, você vai ter que encontrar a maneira de selecionar o que precisa ser feito. Porque ele fala um negócio ao longo do livro, é uma ideia central do livro também. Quanto mais você faz encaixar tarefas no seu dia, mais tarefas tendem a aparecer. Em algum momento, eu não me lembro onde, ele dá o exemplo que é o seguinte. Teu chefe começa a te passar tarefa. E você começa a fazer tudo muito rápido, muito bem feito. O que vai acontecer? Você vai ganhar mais tarefa, porque ele vai ver que você é útil, que você é produtivo. Por que ele vai ficar passando para o cara que demora um tempão para fazer e faz pouca coisa, se ele pode passar para você que faz muito e muito rápido? Então, quanto mais produtivo você é, mais você vai receber coisas. Outro exemplo da minha vida que eu percebo, WhatsApp. Quanto mais eu respondo às pessoas rápido, mais mensagens elas me mandam, porque elas começam a entender que eu respondo rápido.
Faz meses, cara, sei lá, desde o ano passado, eu parei de responder as pessoas rápido. Parei, simplesmente parei. E deixei os problemas acontecerem. Bom, tem gente que eu não vou responder rápido, que é cliente, vai ficar muito bravo, vou ter que encontrar uma forma de melhorar o atendimento com ele que não seja respondendo o WhatsApp. E aí eu percebi que quanto mais eu demorava para responder, menos as pessoas me mandavam mensagem. O que foi maravilhoso, porque cada mensagem que você responde vai gerar uma nova mensagem naquela conversa também. E ela vai se somar a todas as outras mensagens de todas as outras conversas. É infinito esse negócio. Olha só, vamos lá, vamos continuar. Você vai ver que essa é uma conversa. Nós vamos ter esse diálogo cheio de reflexões aqui, porque quando se trata de tempo, de organização, de produtividade, na minha opinião, é muito mais reflexão do que encontrar uma metodologia. E olha que eu já me cansei de estudar esse assunto. Constata-se que quando as pessoas ganham dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades, elas acham novas coisas das quais necessitar e novos estilos de vida aos quais aspirar. Nunca deixam de tentar se igualar aos Jones. Jones é uma referência aos... Isso aqui é ao vizinho mais rico. Porque sempre que estão próximas disso, nomeiam novos e melhores Jones, aos quais tentar se igualar. Como resultado, trabalham cada vez mais duro e logo estar ocupado se torna um emblema de prestígio. Não é assim? Não é assim hoje? Muita gente acha que é bonito estar cheio de coisa para fazer. É bonito estar ocupado o tempo inteiro. O que é óbvio, completamente absurdo. Durante quase toda a história, toda a questão de ser rico era não ter que trabalhar tanto. Além disso, essa condição dos bem-sucedidos de estar sempre ocupados é contagiosa, porque um modo extremamente eficaz de ganhar mais dinheiro, para os que estão no topo da pirâmide, é cortar custos e melhorar a eficiência em suas companhias e indústrias. Isso significa maior insegurança para os que estão mais abaixo, que são então obrigados a trabalhar mais duro só para os alcançar. O que ele está querendo dizer aqui? É o seguinte, também não é uma questão de ter mais dinheiro, você ficar mais desocupado ou descansar, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você vai ver. E eu posso te falar, na minha ascensão social, financeira, sempre tem algo a mais. Sempre tem mais coisa para você comprar. Sempre tem mais círculos sociais para você entrar. Sempre tem mais coisa a fazer. Sempre tem mais trabalho. Daqui a pouco você começa a ver que você é bom em fazer certas coisas. Começa a aparecer oportunidade que não para mais. Aí você começa a querer aproveitar todas. Cara, é infinito. Não tem solução para a quantidade de coisas que é possível fazer. E esse é o problema, entendeu? Sentimos que há maneiras importantes e satisfatórias de como poderíamos passar nosso tempo, mesmo sendo incapazes de dizer exatamente quais são. Mas sistematicamente, em vez disso, passamos nossos dias fazendo outras coisas. Vamos pegar essa página aqui. Vamos estabelecer alguns princípios importantes. O primeiro é: o tempo é finito. Minha letra é muito feia, mas nós vamos fazer assim. O tempo é finito, mas a quantidade de coisas a fazer é infinita. Ou são infinitas possibilidades. A quantidade de coisas que você pode fazer, tarefa, viagem, enfim, é infinita. A quantidade de experiências que você pode viver é infinita. Eu acho que esse é um princípio muito importante desse livro. Segundo princípio muito importante desse livro, quanto mais eficiente, mais tarefas você recebe. Isso é muito doido, né? Isso é muito doido, pensar dessa forma. Então, não é uma questão de você ser mais eficiente ou não. É uma questão de você saber filtrar o que é importante e o que não é. Veja, eficiência não é a coisa mais importante da vida, apesar de parecer. Sempre vou me lembrar da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, falando que a gente se exaure, a gente se cansa, a gente tem um burnout, um estresse, porque nós estamos tentando ser... É a sociedade da eficiência, você tem que ser cada vez mais eficiente. Isso te deixa completamente exausto. Vamos continuar aqui. Nós vamos anotando os princípios ali, tá? O espírito do tempo é de uma urgência sem alegria. Nossa, essa frase é muito forte. O espírito do tempo é de uma urgência sem alegria. Tudo parece urgente, mas nada parece urgente para te fazer feliz. É muito doido isso. A produtividade é uma armadilha.
Tornar-se mais eficiente só faz você se apressar mais, e tentar esvaziar as bancadas apenas faz com que se encham de novo mais rapidamente. Ninguém na história da humanidade jamais atingiu o equilíbrio vida-trabalho, o que quer que isso possa ser. E você, de certo, não vai chegar lá copiando as 6 coisas que pessoas bem-sucedidas fazem antes das 7 horas da manhã. Muito bom. Me lembrei que o terceiro princípio importante é o princípio de não faço o que quero. Não faço o que quero, mas me vejo fazendo o que não quero. Isso aqui é a ideia de São Paulo, né? Não faço o bem que eu quero, faço o mal que eu não quero. Ele acertou, ele entendeu a vida. Impressionante, cara. Ele entendeu que a vida é assim. O que ele vai fazer aqui? Ele vai partir lá para trás, vai analisar como era o ser humano antigamente, para chegar a certas conclusões de como nós deveríamos lidar com o nosso tempo. Uma coisa curiosa que ele encontra é que os historiadores eles diziam que o modo de vida dos homens antigos era orientado para a tarefa. Ele volta para que tempo? O tempo antes do relógio. Então ele tenta um esforço de imaginação. Imagina que nós não tivéssemos relógio. Nós não soubéssemos que horas são, nós não soubéssemos controlar o tempo. Como os homens se organizavam? Eles se organizavam por tarefa. Era orientado à tarefa. Isso é muito interessante, porque uma vez que você deixa de ser orientado pelo tempo e passa a ser orientado pela tarefa, você vai ver que não é mais uma questão de até quando eu posso fazer algo, mas qual é a próxima coisa a ser feita. E isso tende a ser muito útil. Na minha vida, eu já entendi, assim, lidando com gente, com empresa, com sequência de tarefas de pessoas diferentes, umas depois das outras. A melhor coisa que você pode fazer é para tudo que você quer, você vai lá, vamos escrever aqui. Você faz um plano. Esse plano é um passo a passo concreto. Então, um plano é um passo a passo concreto. O que quer dizer concreto? Eu consigo visualizar aquilo acontecendo. Então, qual o plano para ler um livro? Sentar na cadeira. Você consegue se imaginar sentando na cadeira? Sim, então é um passo concreto. Aí você faz um passo a passo concreto e acabou. A partir de agora, você só olha para o próximo passo. E não se importa mais com os outros. Só o próximo passo. Terminou esse? Agora o próximo passo. Terminou esse? Agora o próximo passo. Um plano é isso aqui. Isso é ser orientado à tarefa. Isso é a melhor coisa que existe para você terminar as coisas na sua vida. O que é curioso, né? Me faz lembrar deste livro que eu estou lendo também, do Byung-Chul Han, O Desaparecimento dos Rituais. E nesse livro ele fala uma coisa muito, muito interessante sobre o mundo atual. Que nós não temos mais conclusão. O mundo atual não conclui mais as coisas. Olha isso daqui. Será que é aqui? Eu vou encontrar esse trecho. É muito bom o que ele fala, acho que cabe para a nossa conversa, se eu encontrar ele aqui, porque, de fato, eu percebo que nós estamos começando muitas coisas, mas nós não estamos concluindo as coisas. Nós não estamos concluindo, cara. E isso é um mal para nós, como os seres humanos, porque nós precisamos concluir a nossa obra. É a obra concluída que leva ao descanso, né? Deus criou o mundo. No 7º dia ele descansou, viu que tudo era bom e descansou. Então a gente tem que terminar, porque se a gente não terminar, a gente não vê que é bom, a gente não descansa. O problema é que a gente começa coisas cada vez mais coisas com mais velocidade, né? E isso isso impede a gente de concluir qualquer outra coisa que seja. Como eu estou lendo o livro, geralmente quando eu estou lendo o livro, eu não me lembro exatamente onde estão as coisas. Você vê que curioso? Então, eu lembro que eu grifei isso, nesse negócio de terminar. Mas eu não estou achando ele agora para trazer aqui. Queria muito mostrar para você porque é muito interessante, tem muito a ver com o que a gente está falando. Quem sabe eu procure isso daqui depois, porque assim a gente faz com mais tempo um outro vídeo sobre esse vídeo, de repente. É isso aí, vamos deixar para depois, senão a gente não vai avançar aqui. Mas nesse livro do Byung-Chul Han, O Desaparecimento dos Rituais, ele fala sobre esse ponto de nós não concluirmos as coisas mais. Vamos lá.
Antes, o tempo era apenas um meio no qual a vida se desenrolava. Aquilo de que a vida era feita. Depois, quando tempo e vida foram separados na maioria das mentes das pessoas, o tempo tornou-se uma coisa que você usava. E é essa mudança que serve como pré-condição para todas as formas singularmente modernas com que lidamos com o tempo hoje. Uma vez sendo o tempo um recurso a ser usado, você começa a se sentir pressionado, seja por forças externas, seja por você mesmo, a usá-lo bem e a se recriminar quando acha que o desperdiçou. Quando se depara com tantas exigências, é fácil assumir que a única resposta tem que ser a de fazer o melhor uso possível do tempo, tornando-se mais eficiente, sendo mais duro consigo mesmo ou trabalhando mais, como se você fosse uma máquina na Revolução Industrial, em vez de perguntar se as próprias exigências não seriam insensatas. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu comecei a ler esse livro, tá? Eu fui lá no ChatGPT e eu tenho estudado essa ideia, esse assunto há um bom tempo, né? Tem esse livro aqui também, ó, o Walden. O Walden é a história do Thoreau aqui, que ele tira 2 anos de vida, vai morar na beira do Lago Walden, no meio da floresta. Ele faz a casinha dele lá, o quartinho, tudo, e ele vai descobrir como é subsistir ali, né? Vamos dizer assim, você vê que ele vai fazer várias contas matemáticas ao longo do livro, porque ele está mostrando como que ele cuidava das finanças dele, né? Quanto custava uma enxada, enfim. E a ideia desse cara, uma das ideias presentes no livro é parar, né? É se acalmar, é sair desse ritmo frenético do mundo. E olha que coisa interessante. O ChatGPT que me deu essa lista de livros junto com esse do Oliver Burkeman. Porque justamente são os pensadores do mundo contemporâneo, do mundo atual, que estão olhando e estão preocupados com esse efeito da alta necessidade de eficiência e que perceberam o problema disso daí. E é isso que tem acontecido na minha vida. Eu já percebi que eu já cheguei ao ponto do burnout. Eu conheço muita gente na internet que chegou aí justamente porque não aprendeu a usar bem o tempo e pensa que o que nós temos que fazer é ser cada vez mais eficientes. De novo, como é aqui, ó, rituais da conclusão, né? Que eu achei a parte que eu queria falar. Eu ia pegar um outro trecho e eu achei esse, impressionante. Muito bem. Olha só, porque isso aqui acaba que essas duas leituras elas casam uma com a outra. No excesso de abertura e de ilimitado que dominam o presente, perdemos a capacidade de conclusão. Esse ilimitado tem muito a ver com ilimitadas escolhas, tempo finito. Mesmo a percepção hoje é incapaz de conclusão ou inferência, pois se apressa de uma sensação a outra. E esse é um problema das redes sociais. Nós nos apressamos de uma sensação a outra. O Byung-Chul Han lembra aqui: o que satisfaz a vida é o raciocínio, é a inteligência trabalhando. Mas essa velocidade de informações, essa enxurrada de coisas sendo jogadas em cima de você o tempo inteiro, faz com que você comece a se tornar altamente dependente do afeto. E isso leva a essa necessidade de viver sensações o tempo inteiro. Apenas a permanência contemplativa é capaz de concluir, de inferir. Fechar os olhos é um emblema da conclusão contemplativa. As imagens e informações que se aglomeram fazem com que seja impossível fechar os olhos. Cara, isso é real, né? Isso é uma coisa real do nosso mundo hoje. Nós não conseguimos parar porque nós não temos mais o fim das coisas. A narração é uma forma de conclusão. Existe um outro livro do Byung-Chul Han, que é A Crise da Narração. Tem começo e fim. Uma ordem fechada a caracteriza. Informações, ao contrário, são aditivas, não narrativas. O que a gente vive hoje é isso. Adição de informações desconexas. Você vai no Instagram, você vai no YouTube, você vai em qualquer lugar que seja, você começa a rolar o feed. É uma adição infinita de informações desconexas. Você pode passar o teu dia inteiro ali rolando aquele negócio. Só que elas não se juntam, terminando em um conto ou uma canção que doa sentido e identidade. Permite apenas um acúmulo sem fim. E esse acúmulo sem fim, evidentemente, é vazio. E por ser vazio, ele vai te deixando cada vez mais infeliz e não cada vez mais feliz. Então olha que doido, né? Qual que é a coincidência, a confluência, a intersecção desses livros todos? A ideia de que o problema não é a eficiência. O problema não é ser mais eficiente. Você tem certeza que você está fazendo mais do que deveria ser feito?
Ou você está só tentando fazer mais de tudo? Aí vamos lá, vamos continuar aqui. Não, tem várias coisas, mas eu quero só por onde eu grifei. A maioria de nós busca um tipo especificamente individualista de domínio do tempo. Nosso ideal de cultura é que somente você deveria controlar sua agenda, fazendo o que preferir quando quiser, porque é assustador confrontar a verdade de que quase tudo que vale a pena fazer, desde o casamento até a paternidade, os negócios ou a política, depende da cooperação com os outros e, portanto, de se expor às incertezas emocionais dos relacionamentos. Te digo mais, tá? Nós estamos vivendo eu descobri isso esse ano. Esse ano eu fiz uma descoberta impressionante para a minha forma de enxergar o mundo. Nós estamos vivendo achando que nós podemos ter o controle sobre as coisas, quando na verdade a quantidade de controle que a gente tem é muito pequena. E o que nós deveríamos estar fazendo é aprender a conviver com a incerteza e entender que isso é de fato viver. Eu vou te dar um exemplo, né? Algum tempo atrás eu fui fazer direção espiritual com meu padre e ele me recomendou fazer uma novena à Divina Providência. Qual que é a ideia da Divina Providência? Na minha religião olha, Deus sabe de tudo e Ele está no controle de tudo. E o melhor jeito de eu ser feliz é eu me abandonar à Divina Providência. Coincidentemente, eu acho que escrevi aqui, né? A felicidade está em se render completamente ao mistério da providência divina? De fato, a resposta é sim, tá? Na minha opinião de vida. E o que eu tenho que fazer é aprender a fazer isso. Só que o abandono... Pensa como se Deus fosse uma pessoa mesmo. Eu me abandono à vontade de outra pessoa. Assim, o meu filho não faz o que ele quer. Ele faz o que eu quero que ele faça. E a minha tese de vida é: eu sou muito pior do que o meu pai para escolher o que eu faço. Como se fosse meu filho e meu pai fosse Deus, né? Eu sou muito pior do que o meu pai para escolher o que é bom para minha vida. Então, quanto mais eu tento ter o controle, mais infeliz eu fico. Por quê? Porque não dá para ter o controle. Simplesmente é uma impossibilidade humana ter o controle sobre as coisas. Segundo, eu não sou tão bom em adivinhar o que eu quero quanto o meu pai é. Então, eu sei várias coisas que são melhores para o meu filho do que ele. Por quê? Porque o meu nível de consciência é superior ao do meu filho. Assim eu penso. O nível de consciência de Deus é infinitamente superior ao meu. Então é claro que ele vai saber o que eu quero melhor do que eu. Mas qual a ligação aqui se você não tem nada a ver com essa ideia religiosa, né? A ligação é: você precisa aceitar que a maior parte do teu tempo não te pertence, não está sob teu controle. E isso vai te dar uma liberdade absurda. E vai te deixar muito mais feliz e tranquilo frente às coisas que acontecem de errado. O Viktor Frankl fala o seguinte, né? Eu acho que é Em Busca de Sentido, naquele livro que ele fala, que quando nós não conseguimos mais quando nós não conseguimos mudar algo, é a vida nos mostrando que nós temos que mudar algo em nós mesmos. Quando eu não consigo mudar a situação, é a vida me mostrando que eu preciso mudar algo em mim. Isso é impressionante, né? Essa conclusão a qual ele chega me parece muito verdadeira. E toda a tese aqui, vamos voltar para a nossa lista de teses, né? Nossa lista de princípios do livro. Toda a tese aqui é de que não há tempo suficiente para ser eficiente, né? Não há tempo suficiente. Isso significa que você precisa aprender a viver com a ausência de controle. É isso aqui. Isso é a coisa... Talvez isso seja uma das coisas mais importantes desse livro. Vamos continuar. Ele diz o seguinte: existe o paradoxo da limitação. Quanto mais você tentar gerenciar seu tempo com o objetivo de alcançar uma sensação de controle total e de liberdade das inevitáveis restrições do ser humano, mais estressada, vazia e frustrante ficará a vida. Minha experiência pessoal me diz que isso é verdade. Isso aqui é verdadeiro. Eu percebi isso. Quanto mais eu tentei fazer isso aqui, quanto mais eu tentei controlar para fazer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, mais vazio, frustrante e estressante ficou minha vida.
Quanto mais eu consigo, porque ninguém consegue no limite se abandonar 100%, eu penso, às incertezas. Mas quanto mais eu consigo abrir mão desse controle, mais situações interessantes acontecem e mais bem vivida é a minha vida. Muito curioso. Existe uma alternativa, a ultrapassada, mas poderosa noção de deixar que o tempo use você, encarando a vida não como uma oportunidade de implementar seus planos pré-determinados de sucesso, mas como uma maneira de responder às necessidades de seu lugar e de seu momento na história. Pronto, eu acho que esse para mim é o top 1 aprendizado do livro, né? Que é o seguinte: você vai ser mais feliz quando, dentro do teu planejamento de vida, houver um grande espaço para o desconhecido. Olha, eu tenho uma ideia de vida, eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar, eu tenho uma ideia das coisas que eu quero fazer, mas eu vou ficar 100% aberto ao imprevisível, ao desconhecido. Cara, vou te falar, minha vida é um exemplo disso impressionante. Eu conheci a minha esposa, que no caso, quando você conhece, não é sua esposa, né? Era só uma mulher qualquer. E a minha vida era padrão, nada demais, não tinha nada de diferente. No que eu conheço ela, ela fala que vai morar na Escócia. E por causa disso eu mudo tudo na minha vida e vou morar na Itália. Olha que loucura. Daí a gente volta para o Brasil depois de um ano e um relacionamento à distância, a gente casa. Eu tô fazendo meu trabalho na internet tranquilo, aparece um cara do nada. Cara, tu não quer vir trabalhar de copywriter nessa empresa aqui também? Aí eu topo porque parecia muito divertido, aí eu vou. Aí aquilo me dá faz eu mudar de estado, de região do país, me dá uma nova... Tudo diferente muda a minha vida, muda completamente a minha cultura. Eu tenho 3 filhos, e os filhos vêm por causa de toda essa mudança, e aí... A sequência disso é impressionante. As pessoas que eu fui conhecendo, as coisas que eu fui fazendo, a forma como é o meu negócio hoje, cara, não faz nenhum sentido com o meu plano inicial. Eu não tinha a mínima ideia de que eu faria isso que eu estou fazendo hoje, do jeito que eu faço hoje, e que as coisas seriam dessa forma. Eu tinha só um plano. Eu quero crescer no digital. Eu quero ganhar audiência e produzir conteúdo. Esse plano se desenrolou de formas tão diversas e impressionantes que eu só posso te dizer que é verdade. A ideia de deixar que o tempo use você e não tentar estar no controle te liberta de uma maneira absurda, cara. E aí a gente vai para um ponto interessante desse livro. Eu anotei isso daqui, é uma frase que resume para mim esse segundo capítulo, que eu disse assim, ó: estar atarefado é diferente de estar sobrecarregado. E eu percebi uma outra coisa também, que também é uma tese interessante desse livro. O problema não é a quantidade de tarefas. Então, o problema não é a quantidade de tarefas, o problema é outra coisa. O problema é você não encontrar o sentido. O problema não é a quantidade. Só escrever aqui. É você não encontrar a sequência, a continuidade, o sentido dessas tarefas e você não jogar o jogo do longuíssimo prazo, do tipo... Eu tenho todas essas coisas a fazer, mas eu não preciso fazer todas elas hoje, ou essa semana, ou esse mês, ou esse ano. Eu preciso apenas ir fazendo uma tarefa depois da outra, sabendo que eventualmente isso vai levar a um determinado resultado. Vamos ler o que ele escreve aqui, isso vai ajudar a gente a complementar. Como demonstrou o professor de Direito Daniel Markovits, mesmo os vencedores em nossa cultura obcecada por conquistas, aqueles que conseguem ir para universidades de elite e depois escolhem os mais altos salários, descobrem que sua recompensa é uma interminável pressão para trabalhar com esmagadora intensidade, para poder manter a renda e o status que agora parecem ser pré-requisitos para a vida que querem levar. Não é só que essa situação pareça ser impossível. Em termos estritamente lógicos, é de fato impossível. Não é plausível que você tenha que fazer mais do que é capaz de fazer. Isso não faz o menor sentido. Se você realmente não tem tempo para tudo o que quer fazer ou sente que tem que fazer, então, bem, você não tem tempo, não importa quão graves possam se mostrar as consequências de deixar de fazer aquilo tudo. Assim, tecnicamente é irracional sentir-se perturbado por uma assoberbante lista de coisas a fazer. Você fará o que puder, não fará o que não puder, e a tirânica voz interior que insiste em dizer que você tem que fazer tudo está simplesmente equivocada.
Raramente, no entanto, nos detemos para considerar as coisas de modo tão racional, porque isso significaria confrontar a dolorosa verdade de nossas limitações. Deveríamos ser forçados a reconhecer que há escolhas difíceis de se fazer. Quais petecas deixar cair? Quais pessoas desapontar? Quais acalentadas ambições abandonar? Em que papéis fracassar? Cara, isso aqui é muito bom. Talvez você não possa manter seu emprego atual e, ao mesmo tempo, passar tempo suficiente com seus filhos. Talvez o ato de reservar algum tempo toda semana para exercer sua criatividade signifique que você nunca terá uma casa especialmente bem cuidada, ou fará a quantidade de exercícios que deveria, e assim por diante. Em vez disso, numa tentativa de evitar essas verdades desagradáveis, nós usamos a estratégia que domina nossos conselhos mais convencionais de como lidar com as coisas. Dizemos a nós mesmos que temos que encontrar um jeito de fazer mais. Tentar resolver nossas coisas, poderíamos dizer, tornando-nos ainda mais atarefados. Deixa eu falar uma coisa, cara. Eu vivi isso com várias pessoas, eu vivi isso na pele, eu vivi isso dentro de casa. E isso é muito do mal do Instagram, principalmente, e da venda de um estilo de vida impossível de se ter. Muitas vezes baseado numa mentira absoluta. Realmente pessoas mentindo descaradamente, fingindo que elas têm um determinado estilo de vida que claramente elas não têm e não é replicável só para ganhar dinheiro. Que é o seguinte, não dá para você fazer tudo. Não dá para eu trabalhar, enriquecer, ter a casa organizada, ter presença com meus filhos, ficar sarado, fortão, tudo ao mesmo tempo. Agradar todo mundo, manter todas as minhas amizades. Não dá. Simplesmente não dá. Então o que acontece? Em algum momento, muita gente, inclusive eu mesmo, se convenceu de que dava. De que, nossa, olha aquele cara, ele é forte, ele é rico, ele fica com os filhos, ele reza, uau! Ai, olha aquela mulher, ela dá conta da casa, ela limpa tudo, ela passa todas as roupas, ela vai pro trabalho, ela tem 4 filhos, eles são perfeitos. Nossa! Cara, isso é mentira. É tudo mentira. Não dá. Você vai ter que fazer a difícil escolha. Ele está certo. Você vai ter que fazer a difícil escolha. Abandonar certas coisas. Deixar certas coisas de lado. Ver uma parte da sua vida não dar certo. E é uma escolha de vida. Algumas semanas atrás, eu falei, cara, não dá mais. Eu tô trabalhando muito. Quer saber? Dane-se. Eu vou voltar a fazer exercício físico. Eu vou voltar a ir na academia. Eu vou voltar a pedalar minha bicicleta. Agora eu boto meus filhos pra dormir. 8, 8h30, eu tô indo pra academia. Eu tô indo pedalar minha bicicleta. Isso significa que eu não tô postando vídeo todo dia aqui. Algumas outras coisas eu tô deixando de lado. Mas por quê? Eu fiz uma escolha. Não, se eu não cuidar da minha saúde, vai dar tudo errado no futuro. E eu preciso cuidar da minha saúde. Eu estava trabalhando muito, lendo muito, sempre dando a desculpa. Não, depois eu vou pra academia. No futuro, sei lá o quê. Depois eu pedalo. Cara, eu fui deixando a minha saúde de lado porque eu estava escolhendo outras coisas. Chegou um momento que eu falei, não, agora eu tenho que inverter. Eu vou escolher a saúde e vou deixar essas coisas de lado. Isso significa que é provável que eu fature menos porque eu estou produzindo menos vídeo. É provável que eu perca algumas conversas com amigos que eu mantinha porque eu não tenho mais o tempo para fazer isso. É provável que eu leia um pouco menos. Sempre vai ter que fazer a dura escolha de você selecionar entre várias coisas que você quer fazer, qual delas é a importante. Então o problema da nossa vida não é escolher entre uma coisa boa e coisas ruins. Não. O problema da nossa vida é ter que escolher entre várias e várias e várias coisas boas. Essa é a dificuldade. Então, você gosta assim, ó, você tem que aprender a dizer não. Por que é difícil? Porque você tem que dizer não para coisas legais. Se fosse só dizer não para coisas chatas, qualquer um consegue. Você tem que dizer não para coisas que parecem importantes. Se fosse só para coisas desimportantes, não importantes, qualquer um faz. E aí nós vamos... um ponto importante aqui, né? Só conferindo aqui se tá tudo certo. Tá tudo certo. Meu celular continua filmando o livro. Ele vai falar da caixa de entrada. Não sei se você já estudou isso, já viveu isso. Eu já fui nesse universo da caixa de entrada zerada. Você vai manter a sua caixa de entrada de e-mail sempre zerada. O seu WhatsApp sempre com 0 conversas. E aí eu descobri que ele está certo.
é a caixa de entrada de Sísifo. O que é Sísifo? Para quem não sabe, Sísifo é aquele cara que foi condenado a empurrar uma bola até o topo da montanha e quando ele chega lá, ela cai tudo de novo, ele tem que voltar a empurrar tudo de novo pela eternidade. Ou seja, ele nunca consegue chegar no lugar que ele quer. Quando ele está chegando, ele tem que voltar do zero. E aí que tá a coisa. Não dá para você ficar zerando os inputs da sua vida ou zerando a caixa de entrada, porque isso é simplesmente impossível. Olha o que ele diz. O lado input disso, todo processo é assim, né? Vamos lá, coisa básica de processo, vamos pôr aqui embaixo. Vamos pôr aqui mesmo. Todo processo é assim, ó. Você coloca algo e sai algo do outro lado, beleza? O que você coloca é o input e o que sai é o output. Aí, WhatsApp, qual o processo do WhatsApp? O input é mensagem recebida. Você recebe mensagem. MR, mensagem recebida. Qual o output? Mensagem respondida. MRE. Acontece que, para cada mensagem respondida, você recebe, a tendência é que você receba uma nova mensagem. E você também recebe mensagem sem ter respondido nada. Então, o nível de input é muito superior ao nível de output que você consegue manter. É isso que ele está falando. O lado de input disso, o número de e-mails que você pode, em princípio, receber, é essencialmente infinito. Mas o lado do output, o número de mensagens que você tem tempo de ler direito, responder, ou só tomar uma ponderada decisão de deletar, é estritamente finito. Ou seja, por que que eu tenho, na minha vida, retirado o WhatsApp e deixado pessoas sem responder? Porque é simplesmente impossível. É impossível. Sempre vai ter mais gente chegando do que eu posso responder. Sempre vai ter mais e-mail do que eu posso lidar. Simplesmente parar para deletar e só o ato de parar para selecionar o que é bom e o que não é, já é um ato que toma tempo. O tempo é finito, não dá para parar. Então, olha que coisa. O fato de se tornar mais eficiente ou implementando várias técnicas de produtividade ou se esforçando mais, em geral não resultará no sentimento de ter tempo suficiente. Porque se todo o resto continuar igual, as demandas vão aumentar e contrabalancear quaisquer benefícios. Longe de estar terminando de fazer as coisas, você está criando novas coisas para fazer. É isso que eu descobri na minha vida. E aí, olha aqui. E quando você parar de investir na ideia de que um dia poderá alcançar a paz de espírito dessa maneira, ficará mais fácil encontrar a paz de espírito no presente, em meio a demandas avassaladoras, porque você não mais estará fazendo com que sua paz de espírito dependa de conseguir lidar com todas as demandas. Chegou a ração do meu gato, eu já volto aqui no vídeo. Muito bem, chegou a ração do meu gato, tive que lhe receber. Então olha, próximo ponto importante. Olha o que ele diz. Ele vai comparar agora a cultura atual com uma cultura antiga, onde as pessoas acreditavam na vida após a morte. E ele diz que isso é uma mudança real que aconteceu, né? Que as pessoas estão cada vez mais acreditando menos na vida após a morte. Ele diz assim: quando as pessoas param de acreditar na vida após a morte, tudo depende de aproveitar o máximo desta vida. E quando as pessoas começam a acreditar em progresso, na ideia de que a história vai em direção a um futuro ainda mais perfeito, elas sentem ainda mais agudamente a dor da duração de sua própria vida, que as condena a perder quase todo aquele futuro. Existem dois pontos muito importantes, dramáticos aqui, né? Na cultura em que nós vivemos. O primeiro ponto é, hoje, nós temos essa ideia, nós nos pensamos pouco na vida após a morte. Isso é uma coisa que eu descobri há uns 10 anos atrás, sei lá. Que é, eu preciso decidir, 10 anos é exagero, uns 5 anos atrás. Eu preciso decidir se eu acredito que tem vida após a morte ou não. Por quê? Porque se tem, muda completamente a forma como eu vou agir nessa vida. Muda completamente minha linha moral. Porque se tem vida após a morte, existe bem e mal, eu vou para um lugar bom ou um lugar ruim, se eu vou para o céu ou para o inferno, o meu ato passa a ter um valor moral diferente. Do tipo, se eu só tenho essa vida, trair a minha mulher tem um determinado peso. Mas se eu acredito que trair a minha mulher me leva também para o inferno, o peso é ainda pior. Então, muda a forma como eu vou pensar sobre o fato ou uma possibilidade de trair a minha esposa. E assim vale para tudo. Mentir para uma pessoa
Pode não ter nenhuma consequência nessa vida. Eu posso mentir e me dar muito bem com a mentira que eu contei. Agora, mentir para uma pessoa, a partir do momento que eu acredito que existe vida após a morte, existe bem e mal, céu e inferno, passa a ser uma possibilidade de me levar para o inferno. Então muda a forma como eu encaro a mentira. E olha só, então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante é a ideia do progresso. A ideia de que a vida é... Tanto o mundo é progressivo, então a história progride e sempre melhora. Tanto a história quanto a vida. A minha vida é individual. A minha vida individual também é assim. Só que isso aqui, ó, é falso. A nossa vida individual não é um progresso. Eu posso progredir até um certo ponto, ter alguma coisa e sofrer uma queda. A queda pode ser tão grande que eu volte para um estado pior do que eu estava antes. Do tipo, sei lá, eu posso estar tudo tranquilo, morre minha esposa. Eu posso entrar numa depressão profunda. E aí, de repente, eu posso começar a melhorar, e aí eu perco meu emprego. Aí eu caio. Daí, a vida ela é mais ou menos assim. Ela não é assim. Ela não é progressiva. Então a ideia de que eu vou sempre ter resultados melhores, ela é falsa. Eu já vejo isso nos negócios, eu já vejo isso com os meus amigos. Todo negócio que eu conheço, ele passa por altos e baixos. Qual que é a ideia de progressão de uma empresa? É a ideia de que você consiga fazer com que esse alto e baixo ele seja cada vez maior, assim. Então, você acaba progredindo, mas você sofre muito para isso acontecer. E a vida me parece ter muito mais essa característica aqui do que essa daqui. Tá? Então, vamos voltar aqui, para a gente chegar ao final dessa conversa. O pior aspecto da armadilha, no entanto, é que se trata também de uma questão de qualidade. Quanto mais coisas você se esforça para caber em seu tempo, mais tempo se verá gastando naquilo que é menos significativo. Se você nunca parar para perguntar se o sacrifício vale a pena, seus dias começarão a se encher automaticamente não só de mais coisas, mas de mais coisas triviais ou tediosas, porque elas nunca terão de transpor o obstáculo de serem consideradas mais importantes do que outras. E aí, eu acho que esse é um... Eu vou parar desse ponto para chegar num resultado aqui para nós. Quanto mais coisas você tenta fazer, esse é um sexto princípio. Quanto mais você tenta fazer, mais coisas inúteis você vai fazer. Mais coisas irrelevantes você faz. E aí você se vê super estressado, ocupado, ansioso, porque você está fazendo um monte de coisa que não deveria estar fazendo em primeiro lugar. Mas vamos lá. Nós vamos terminar com esses 3 passos da negligência criativa, a procrastinação, tornando-se o melhor procrastinador. Uma solução boa. Então, princípio número 1. Pague a você mesmo primeiro. Então essa ideia vem também das finanças, né? Qual que é a ideia de pagar a você mesmo primeiro? Vamos lá, vamos ler. Ó. Estou pegando essa frase emprestada da romancista gráfica e coach de criatividade Jessica Abel. Por sua vez, eu tomei emprestada do mundo das finanças pessoais, onde esse enunciado tem sido há muito uma verdade absoluta porque funciona. Se você pega uma porção de seu salário no dia em que o recebe e a guarda em forma de poupança ou investimento, ou a usa para pagar dívidas, provavelmente nunca sentirá falta desse dinheiro. Vai continuar com seus afazeres. Exatamente como se nunca tivesse tido aquela porção de dinheiro. Há limites, é claro. Esse plano não vai funcionar se você só ganha literalmente o necessário para sobreviver. Mas se, como a maioria das pessoas, você em vez disso pagar a si mesmo no fim, comprando aquilo de que precisa, esperando que sobre algum dinheiro, comumente vai descobrir que não sobrou nada. Então, da onde está tirando o princípio? A lógica de que você tem que primeiro pagar a si mesmo, né? Se você tentar encontrar tempo para as atividades que mais valoriza, atendendo primeiro a todas as outras demandas importantes do seu tempo, na esperança de que sobrará algum no fim, vai se desapontar. Por isso que eu falei, não, o que é mais importante? Cuidar da minha saúde. Então, quer saber? O resto vai cair. E aqui que tá a coisa, ó. A única opção é arranjar tempo e aceitar as consequências. Então, qual que é a tese de pague a si mesmo primeiro?
Onde mais a gente pode desenhar isso aqui? Paga a si mesmo primeiro. Você faz o mais importante primeiro e aceita as consequências de deixar outras coisas caírem. Parece óbvio, mas não é tanto. Você vai ter consequências e você vai ter que aceitar elas. Segundo ponto. Segundo princípio é limitar o número de trabalhos em andamento. Talvez o modo mais atraente de resistir à verdade sobre a limitação de tempo seja começar um grande número de projetos de uma só vez. Desse modo, você se sentiria como se estivesse fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tendo progresso em todas as frentes. Em vez disso, o que comumente acaba acontecendo é que não faz progresso em frente alguma, porque toda vez que um projeto começa a ficar difícil, assustador ou maçante, você pode largá-lo e ir para outro. Com isso, você preserva a sensação de estar no controle das coisas, mas ao preço de nunca terminar nada que seja importante. Segunda tese, para mim é mais radical que isso. É uma única coisa. Uma única coisa. Eu estou numa fase da minha vida que eu não estou fazendo uma única coisa nos negócios. Isso está me deixando bastante cansado. E a minha pergunta que está na minha cabeça há algumas semanas é: qual é a única coisa que eu deveria estar fazendo? Eu ainda não sei responder ela. Quando eu souber, pode ter certeza, eu deixo de fazer todas as outras. E aceito as consequências, inclusive. Porque parece que fazer mais coisas ao mesmo tempo vai deixar mais rápido, mas não. O terceiro princípio é resistir à sedução de prioridades medianas. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, cara. Há uma história atribuída a Warren Buffett, embora provavelmente somente do jeito apócrifo, como discernimentos sábios são atribuídos a Albert Einstein ou a Buda, independente de sua fonte real, na qual seu piloto pessoal pergunta ao famoso e astuto investidor como estabelecer prioridades. Eu seria tentado a responder, concentre-se apenas em pilotar o avião. Porém, aparentemente isso não ocorreu em meio a um voo, porque o conselho de Buffett é diferente. Ele diz ao homem que faça uma lista das principais 25 coisas que ele quer na vida, e depois as ordene da mais importante para a menos importante. As 5 primeiras deveriam ser aquelas em torno das quais ele organiza seu tempo. Mas ao contrário do que o piloto talvez esperasse ouvir, as 20 restantes, teria explicado Buffett, não eram as prioridades de segundo escalão às quais ele deveria se voltar quando tivesse oportunidade. Longe disso. Na verdade, eram as que ele deveria evitar a todo custo, porque eram ambições cuja importância era insuficiente para que ele as pusesse no cerne de sua vida, mas sedutoras o bastante para distraí-lo das que mais importavam. Cara, isso aqui é absurdamente fenomenal. Que é o seguinte: você dizer não ao mediano. Obrigado, meu amor. Meu filho trouxe um café para mim. Você dizer não ao mediano. Ao que é medianamente importante. Que é aquilo que eu te falei. Dizer não porque é chato é fácil. Agora, dizer não porque é medianamente importante, cara, é muito difícil. Então eu gosto dessa ideia. Você pega uma lista, tudo que você quer, seleciona os 5 primeiros e o resto, meu amigo, a partir de agora é não sem parar. Muito interessante. Qual a minha conclusão dessa nossa conversa? Tá? O resto do livro é muito prolixo. Não acho que precisa do resto. O importante é, nós estamos numa sociedade de desempenho que nos leva a uma exaustão absurda. Praticamente todas as pessoas que eu conheço em algum momento tiveram ou estão se encaminhando para um período de exaustão. Isso se dá por diversos fatores. Mas o que é possível? O que está no nosso controle? Nós começarmos a entender que não dá para fazer tudo. Não dá para ter tudo. Não dá para equilibrar todos os pratos. E a gente vai simplesmente ter que fazer a escolha de que algumas coisas são muito mais importantes e outras que parecem importantes, ou até são, vão ter que ficar de lado. E isso é o que vai dar paz. Desde que eu comecei esse processo de não usar Instagram, de começar a abandonar o WhatsApp, eu comecei a ter pequenas consequências, mas o que está acontecendo é que cada vez mais eu estou voltando a ter um nível de atenção bom, a viver uma vida mais feliz, a ter mais paz de espírito,
a conseguir estar com a minha família, a conseguir descansar. Até agora, que eu estava num período extremamente exaustivo, cara, quer saber isso? Eu vou parar, eu vou na academia, eu vou voltar a fazer exercício e o que tiver que perder por causa disso eu vou perder. Eu acho que tem muito mais a ver com aceitar que as possibilidades são infinitas, o tempo é finito. Então eu vou ter que, o melhor que eu posso, lidar com o meu tempo finito fazendo menos coisas e não tentando ser eficiente, cada vez mais eficiente para poder fazer cada vez mais coisas. Queria saber o que você acha dessa conversa, coloca aí nos comentários. Tô lendo muito livro nesse sentido, se você gostar, fala aí. Eu vou trazer mais livros assim. Tem mais coisas interessantes nesse livro? Até que tem. Mas para mim elas já são repetidas de muitos outros que eu li. Vale a compra. O link está na descrição também para você adquirir. Penso que vai ser útil para você se você também se interessa por esse tema, assim como eu. A gente se vê numa próxima. Tamo junto.